Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil, uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos ouvem. Sejam muito bem-vindos ao Overview. Aqui toda semana temos um assunto novo para tratar dentro do mundo geek. Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui conosco. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e o Peter Cullen, que me perdoe, mas o Guilherme Briggs é o melhor ever. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Mr. Pedro K. E I am Megatron. Aqui é o Kaelos e o destino raramente nos chama no momento de nossa escolha. Bonito. Cara, que poético. Sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio, no qual conversaremos sobre uma das sagas com mais conteúdos na história dos conteúdos. O assunto de hoje é Transformers. Carros, robôs gigantes, destruição gratuita, CGI e naves espaciais. Como é que dá pra não gostar disso? Pois é, na verdade a franquia conseguiu fazer alguns filmes aí que não pegaram legal e outros que deram super certo. Tudo isso e mais um pouquinho com a gente hoje no episódio de número 8. Porém, antes da gente ir pro programa, a gente tem um recadinho sobre a nossa nova parceria para trazer as novidades dos filmes mais aguardados para vocês, né, Carlos? É muito legal a gente poder falar dos nossos parceiros, né? A Bubble Mix já vem, né, nos apoiando, trazendo conteúdo pra gente, material. E a nova parceria é a Tomo Entretenimento. Para quem acompanha nossas redes sociais, a gente, essa semana começou com a Tomo e com essa parceria a gente está trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. E também uma surpresinha. É isso aí, cara. Se você quer concorrer a 2 pares de ingressos pro filme e mais 2 vouchers da Bubble Mix, é facinho. A gente vai falar durante o programa 2 palavras referentes ao filme, durante o podcast, né? Durante aí toda a decorrência do programa. E os 2 primeiros que mandarem as palavras no direct da Black Hat no Instagram ganharão automaticamente cada um deles um par de ingressos pro filme Transformers, Despertar das Feras, e mais um par de vouchers da Bubble Mix para curtir o filme tomando aquele chazinho top. Então, assim, prestem atenção, fiquem ligados, porque a qualquer momento isso pode acontecer. E para começar, senhor Pedro K, quer fazer as honras pra gente? Faço sim. Transformers, muita gente acha que começou nos anos 2000, mas não. É uma franquia aí que já tem no mínimo quase uns 40 e tal. E aí começou como tudo, igual He-Man, da Hasbro também. Brinquedo, né? Vamos fazer brinquedo para vender, e aí como a gente... Qual marketing melhor para fazer sobre brinquedo do que desenho animado? Né? Aí depois de um tempo de vários desenhos animados ao longo da década de 90 e início dos anos 2000, nos anos 2000 veio o primeiro live action, aquele com Shia LaBeouf, Megan Fox e Linkin Park. É muito legal, né, que o Linkin Park, ele participa de quase todos os filmes, tem alguma trilha, alguma música do Linkin Park e do Bumblebee. Na minha modesta opinião, principalmente por ser da década de 80, o filme, ele traz muita música dos anos 80, traz The Smiths, e cara, quando eu reassisti, né, Bumblebee, por gostar muito da banda, foi muito massa. E também a franquia inteira traz muitas músicas do Green Day, então é muito legal trazer essas trilhas sonoras contemporâneas, que na época, né, Green Day, Linkin Park, né, conforme foi lançando do Transformers em 2007, eram as bandas que estavam em ascensão, né? Cara, o Transformers, assim, eu acho que, assim como a gente comentou no episódio sobre Vox Machina, o Transformers, ele virou posso dizer, um produto transmídia completo. Porque, assim, tem os brinquedos,
tem as animações, tem filme, tem quadrinho, tem jogo, que inclusive eu joguei muito no Play 2. Então, a Hasbro conseguiu construir uma coleção completa, e mesmo que não fosse aquela qualidade em alguma das coisas que você estivesse consumindo, cara, você tava consumindo bastante Transformers. E tipo, desde quando foi lançado até agora, é uma franquia que ela tá bem presente, bem enraizada no cotidiano, né, principalmente da galera geek, da galera nerd, mas assim, no cotidiano, tipo, o Camaro amarelo só ficou famoso por causa do Bumblebee, ponto. Era legal, era bonito, mas não era tão famoso. Aí depois que o Bumblebee apareceu como um Camaro amarelo topzada, cara, não teve discussão. Então, Inclusive, assim, tipo assim, desculpa te cortar, mas não dá nada. inclusive o Camaro amarelo, pelo menos lá fora, assim, fora do Brasil, ele não chega a ser tão carro considerado carro de luxo. Ele é um carro até com preço mais acessível. Interessante, porque aqui vai comprar Aqui- uma Camaro amarelo, você vê o que acontece com o Não, teu aqui é bolso. carro de luxo, mas lá E fora deve é... ter valorizado bastante, né? Inclusive depois do filme. Mas uma coisa que pega, até pegando o gancho do Pedro, é falando sobre isso, é que assim, se já existe há muito tempo, se eu não me engano, desde 1984, o começo de Transformers, tem toda essa nostalgia, né? Porque quando saiu o primeiro filme, já tinham sido 20 e tantos anos depois. Então daí o pessoal já eram jovens adultos que remetiam à nostalgia da infância. Uhum. Daí começaram a Sim. consumir os filmes, né? Em 2007. Já tinha era o seu dinheiro de criança. adulto pra gastar com coisa de criança, né? Tipo assim, pra gastar com ser feliz, tá ligado? Você trabalha, você tem o seu dinheiro, você vai gastar com o Você vai quê? gastar com coisas que você não podia ter quando você era criança, mas Sim. que te faziam felizes. Total. Tá, a gente falou, mas o que são os Transformers? Eu posso parodiar aqui o último filme? Robôs gigantes alienígenas e eles querem esse pedaço de metal que tá na sua mão. Basicamente isso. Não, mentira. Brincadeira. Ou cubo, não é de metal. Não, eu tava falando do último... Do Eu último sei. filme. Eu Despertar tava das Feras, né? acrescentando o Allspark. Ah, tá. Entendi. Ele tava te dando o gancho do Allspark. Nossa, cara, desculpa. Perdão aqui. Deu uma... Nossa, Lagou meu sistema. KKKK. Acho que entrou um vírus. Piada. Tá, parei. Então, cara, não tem pitch na trilha sonora não, mas deu pane no seu sistema. Os Transformers nada mais são que realmente robôs gigantes alienígenas, mas eles são de origem de um planeta extremamente distante, que é Cybertron, que é um planeta que, querendo ou não, parece muito com o nosso, porque está sempre em conflito, né? Ele é um planeta não democrático, ele é um planeta governado por uma família, governado por um clã, e esses robôs estão sempre em conflito porque poder, né? Poder é uma coisa maldita, assim, as pessoas todas sempre querem. E não só as pessoas, como os robôs gigantes. Só que eles têm uma grande vantagem, que tudo ao redor deles é tecnológico, e tudo se transforma em arma, e tudo é possível de ganhar vida, de se vitalizar, não revitalizar, mas de se vitalizar. Então, assim, essa guerra é uma guerra constante, existem poucos tempos de paz, né? Até alguma das facções se reconstruir tem um período de paz curto, e essa guerra volta e meia sobra pra terra. Quando dá besteira, os caras correm pra terra, porque por algum motivo é um ótimo planeta pra se esconder, realmente. Tem tanto lugar por aí, vamos esconder onde? Na terra, onde tem aquelas Alô, pessoas lá. Superman! Né? Tipo isso. Então, assim, os Transformers, eles são uma raça mais evoluída do que a nossa, obviamente. São uma raça mais tecnológica, mas ao mesmo tempo compartilham alguns traços humanos com a gente, né? Então, alguns sentimentos, eles têm como se fosse uma alma que é dada pelo Allspark, que a gente vai falar depois. Eles têm eles formam amizades, formam relações e formam inimizades também. Então, eles têm ali os seus pontos em que tocam a humanidade e os pontos que eles são muito acima. Eles têm até coração, a centelha, né? Sim. A história deles, né, tem duas vertentes, né, duas lendas, né, uma que foi o próprio Allspark, que deu a vida, né, para os Primus. Transformers, e a outra é a do Primus, né,
que é a parte. O Primus foi o primeiro e deu vida aos demais. Tem essas duas vertentes. Dizem que o Allspark é um que restou de Primus, sendo que Primus também é Cyber. Tipo assim, como se o cara tivesse dado a vida a tudo e ele se transformou no planeta e um pedacinho que sobrou dele virou o Allspark, que é, né, o Allspark é tipo a centelha de tudo, então, né, basicamente uma autoexplicação aí, para dar a vida a coisas tecnológicas. Então, tipo assim, o Allspark na Terra tocou numa geladeira, sua geladeira vai virar um robô e ela vai ficar muito louca. Então, tipo, basicamente essa é a explicação. No primeiro filme a gente vê bastante isso, inclusive. Muito. Os celulares É do muito pessoal legal. virando É muito legal. um Xbox virando um robô. E tem a dinastia dos Primes, né? Que eram 7 Primes, né? E o Optimus é o 7º e último Prime vivo, né? Por boa parte, a gente vai passar pelos filmes, a gente vai ver que existiram outros, a gente faz menção, outros aparecem, inclusive, né? E tudo como o MD falou, sempre vem em direção à Terra, tudo fica aqui, eles ficam presos num tempo aqui, e sempre todo filme explora basicamente o mesmo plot, né? E os Estados Unidos são sempre o centro de tudo. Desculpa, me revoltei. O cara. Mas o Optimus Prime é o Capitão América, que é o Superman. É a mesma coisa, as mesmas cores, é a mesma coisa, a mesma índole de paladino e etc. E as cores são iguais. E o Bumblebee, que é o cara da comédia, é o Brasil, né? Que é sempre amarelo e tirado de comédia, né? Só no último filme que não. Mas, enfim. Só faltava ser verde e amarelo o Bumblebee pra ser. Ia ser sensacional, tá? Ia ser sensacional. Mas daí o brasileiro que já adora ele. Estranho, cara, na moral. Daí pra vender Camaro amarelo aqui ia custar mais que uma Ferrari. Se fosse isso. Sim. E daí... Fizeram até música depois do Bumblebee. Foi? Não sei a vertente do tempo da música, se foi. A música depois de Transformers. Tipo, depois do Transformers, a música estourou justamente porque todo mundo queria um Camaro amarelo. Bom, os Primes, depois dessas batalhas, né, que tem duas vertentes, ou dois partidos políticos lá em Cybertron, republicanos e democratas. Então, a gente tem os Autobots e os Decepticons, e eles vivem em guerra, né? E daí deu uma M bem grande lá, e daí os Autobots, né, através do Optimus Prime, falam, vai pra Terra que lá é tranquilo. Só faltou vir pro Brasil, porque daí se escondia fácil aqui, né? Porque o cara... Virava uns 3 Fusca, tava valendo já, cara. Será que não ia correr risco de ir pro espaço, né? No mínimo ser roubado, eles iam tentar roubar, velho. Só pelo símbolo do Autobot. Revelar, né? É verdade, tem isso também. E daí, basicamente, o plot é esse. Cai na Terra e começa, né? O plot de quase todo filme é esse, na verdade, né? É que não, assim, alguns eles já estão na Terra, né? Sim. É que assim, o primeiro filme, se a gente vai falar da ordem como eles foram feitos, lançados, né? Cronológica. Isso. É isso. Então, no primeiro filme é isso. Vai pra Terra, Bumblebee, vamos lá e etc, pá, não sei o quê. Mas assim, é nessa pegada. Depois eles estão tentando voltar de Eterno. Eles só voltam no último filme, né? Mas basicamente isso. E no primeiro filme, e é muito legal falar, né? Os 5 primeiros filmes são do Michael Bay. Ele dirigiu os filmes, bomba, porrada, gritaria, efeito especial e robôs que, conforme os filmes vão passando, eles vão cada vez menos parecendo caminhões, carros, eles viram espaçonaves, viram aviões, asas e tudo mais, né? Mas enfim. Michael Bay parece que adora mecha, né? É verdade, né? Mendiva. Mas quem que não gosta de mecha, velho? Você tá... Em falar em mecha, tá valendo esses dias aí. Ai. Mecha é uma coisa muito boa. Mas enfim, voltando aos Transformers, a história do primeiro, né? Que é os Autobots lutando, né? Optimus Prime liderando, pá. E ele bate de frente com quem? Megatron. Mas assim, é uma coisa que também é reincidente em todos os filmes, e parece que nessa época, dos anos 2000 em diante, tudo parecia que precisava ser resolvido por adolescente. Seria Pokémon?
Ou Transformers. Não, Pokémon já é rinha de galo, é outra coisa. Não, tô falando a parte de salvar de Eu adolescente sei, eu tô salvando o mundo. brincando. Porque assim, tem, Ou Power né, Rangers. o intermeio lá entre o Megatron e o Optimus Prime, mas é o Sun Witwick Sound Weak. que gira em tudo em torno dele, né? Sim. Por conta do antepassado dele também. né? Essa sua história de coisas resolvidas por adolescente foi um callback ao nosso episódio sobre Stranger Things, por acaso? Sim, dessa vez o Jay não Entendi. está Pessoal, com a ouçam gente. o nosso episódio sobre Stranger Things, tem muita briga, muita discussão, Muito bom, muito muito bom. ódio gratuito sendo dissipado, é muito bom. É muito Sobre o caos. filme, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Porque, cara, é basicamente É, isso. basicamente isso. Eu acho que assim, o Transformers 1 foi uma inovação, eu diria, porque trouxe efeitos especiais legais. Pela época, Por um no tema- época que saiu, né? Exato, por um tema muito legal, que é aquilo que eu falei no começo. É carro caro, explosão, robô gigante, laser, tiro e porrada de bomba. E é isso. Eu acho que é basicamente Eu acho isso. que foi um divisor de águas até na questão dos efeitos especiais, Uhum. não só na franquia Transformers, mas no cinema como um todo, porque Sim. até então não tinha live action do Transformers. E só tinha desenho animado. E, por exemplo, Transformers, G.I. Joe, que é do mesmo universo, que é da Hasbro também. E outras, até assim, super-heróis, inclusive, entrando no Homem-Aranha e outros super-heróis. Você vê que fica mais fácil, entre aspas, de você adaptar para animações, porque você consegue... É mais barato, né? Além de ser mais barato os efeitos visuais, você consegue dar uma dinâmica, uma fluidez melhor numa animação do Sim, que no com live certeza. action, por exemplo. Com Vários certeza. live actions deram errado por causa disso. inclusive. E os filmes, normalmente o Transformers tem outra coisa que é muito normal, mas fica muito evidente, são os clichês americanos, né? Ah. Do nerd Uhum. que vai lá e conquista a moça bonita que está saindo com o cara que é o capitão do time de futebol americano. Futebol americano. Os padrões bonitão. americanos e tem que aparecer a desgraça da bandeira em tudo quanto é lugar, porque nós somos americanos e nós não Somos desistimos. patrióticos. Ah, vai. E ele vai lá, ele é o cara inteligente, o capitão do time de futebol americano é o burrão, o cara que, né, é só músculo, Brutamonte. carro, brutamonte. A gente viu muito disso onde também, que tem muitos carros também, Velozes e Furiosos. Mas enfim, A família. e ô família. E daí ele vai lá, conquista, e a menina, a Megan Fox, ela além de tudo, todo o contexto, ela é super inteligente, entende tudo de carro e é fichada na polícia. Então, Eu acho Sempre pra tem gente- a bonitona errada da história. E pra gente finalizar, acho que o filme 1, a parte mais importante é: a gente teve no cinema alguém entrando no quarto do filho e falando: Filho, você estava descabelando o palhaço? Eu rachei de Cara, rir nesse dali pra frente eu falei: esse filme vai ser bom. Se você tem coragem de botar isso, uma desgraceira dessa no filme, vai ser bom. cara. galhofa, você quis Vai dizer, ser bom, né? vai ser Galhofa bom, não tem desse- como. Cara, sabe o que Mano. me lembra isso, cara? O quê? American Pie. Sim, American Pie. sim, American Pie. demais. Justamente, É. é aquele tema Aquela adolescente, cena né? dos pais ali fazendo tudo. Uhum. Não, ela tá ali no quarto. Porque, tipo, eles chegaram, né? Nessa cena, eles estão voltando. Ele já tá com o Bumblebee, elas já conhecem tudo. Eles entram pra buscar o óculos, né? Aham. Que é pro caminho que tá decifrado no óculos, pro Allspark e tudo. Daí tá lá ele tudo sujo, etc. Barulho, a mãe e o pai vão lá. Daí vem a Megan Fox no quarto, o pai super orgulhoso do filho, e ela falando tudo isso, né? Mas enfim, é bem isso. Me lembrou muito American Pie. Demais. Imagina eu no meu auge dos 13 para 14 anos vendo uma cena Não dessa. quero saber dessa história. Não, Achei tô de sensacional. boa, tô de boa. Não quero saber dessa história. Cara. A gente tá falando de um assunto, você tá voltando pra sua adolescência, não quero saber. Não, vamos passar pro segundo filme? Não, Por favor. o que eu ia falar do filme. Não, não, não. Assim, não vou falar sobre isso. Porque, assim, eu entrei no cinema pra ver o filme na expectativa de ver só porradaria e carro explodindo. E me vem com essas cenas. Essas cenas de Legal. comédia valem a pena, tipo, né, o Alívio Bumblebee cômico, pisando né, na grama, estragando a grama, etc. É. Mas vamos pro Você segundo, jogou o Gamado? vamos pro segundo filme, vai. Vai, Que é assim,
o segundo filme é um dos que mais custou pra história da produção. Custou 200 fucking milhões de dólares. Custou demais, cara, pra fazer. Que é A Vingança dos Derrotados. É essa, né? Acertei. É isso aí, A Vingança dos Derrotados. Que ainda tem os primeiros os personagens principais do filme anterior, né? E era uma época em que você podia aproveitar o hype, se dá pra dizer assim. Porque não saiu muito tempo depois, foram 2 anos entre um e outro, então, tipo, cara, é pouca diferença pra você produzir um filme desse tamanho. É um dos filmes com a menor avaliação da crítica, tanto no Rotten quanto no Meta. E é um dos filmes que eu mais gosto, pra ser sincero, porque não necessariamente eu gosto tecnicamente, mas é um dos filmes que mais gosto porque, cara, eles alimentaram aquele buraco existencial que fica depois de um filme muito bom. Então, muito provavelmente isso é só memória afetiva, mas é um dos que eu mais gosto, A Vingança dos Derrotados. É nessa que o Sam Witwick vai pra Witwick vai pra faculdade ou é no próximo? Eu acho que Acho é que é nesse. É nesse, porque ainda é com a Megan Fox. Ah, sim, é verdade. Que ele vai pra faculdade, exatamente. Porque o Shia LaBeouf sai no terceiro. Cara, esse também é legal, ter essa transição, né? Só que eu acho muito forçado, tá ligado? Eu não vejo uma mulher igual a Megan Fox pedindo ele em casamento quando ele tá indo pra faculdade. Então, eu acho que Mas não, é mais um reforço do estereótipo, né? O nerdão vai ter só uma namorada pra sempre. E nessa, os Autobots já estão na Terra, os Decepticons estão ali, eles estão buscando a chave, né? Tipo, a chave, etc, pra voltar, né? Aí eles já estão tentando o processo de volta pra casa, né? E já são, como é que eu posso dizer? Já são aceitos, né? Reconhecidos pelo governo como, tipo assim, defensores da Terra e blá blá blá. Que no começo eles queriam só explodir todos os Transformers, sejam eles Autobots ou Decepticons. Mas aí eu acho que começa a ter um gostinho de reaproveitamento. A crise na PEN. Porque você tem um vilão que foi derrotado no primeiro, aí você tem o mesmo vilão que vai ter que ser derrotado no segundo. E se ficar revivendo o vilão é meio complicado. Sei lá, eu acho que né, Freeza, Dragon Ball, porque chega uma hora que enche o saco, né? Até o discurso do vilão enche o saco. Sim, eu acho que eles usaram desse artifício porque o Megatron, ele é um, sim, junto com Darth Vader, com outros vilões, assim, ele é um dos vilões mais hypados, assim. Pra caramba. Ele ganha, ele é referenciado até em Family Guy, por exemplo, em que o Peter troca o nome da filha de Mega pra Megatron. Ok, né? Então, tipo assim, é uma parada. Então, acho que usaram desse artifício justamente por causa disso, né? Porque o Megatron é um vilão, assim, gigantesco, assim. Eles querem pegar essa chave pra pegar o controle sobre a energia do Sol, pra abrir um portal, pra voltar. Assim, começa a ficar mais do mesmo, porque se repete o mesmo ingrediente, o casal é o mesmo, não foge desse contexto, a família dele continua sendo alívio cômico, começa tudo. Não trocam nem os Autobots, entendeu? Eles aproveitaram a fórmula dos que time que tá ganhando não se mexe, né? Então eles fizeram o mesmo filme de novo, lucrou 100 milhões de dólares, 130 milhões de dólares a mais, mas assim, é literalmente a mesma, mais do mesmo pra aproveitar o hype, que eu gostei muito. Eles é como se fosse fazer um filme só e dividir em 2 partes, e daí pegaram e falaram, o primeiro tempo os Autobots ganharam. Agora a gente vai jogar o segundo tempo pra ver se o time derrotado consegue jogo de ida e volta. Entendeu? Os mesmos caras, só mudou um pouco do cenário pra ver se... Mas valia gol fora de casa? Gol qualificado? Tinha gol qualificado? Então não tinha. Se empatasse era pênalti. Era pênalti. Se os Decepticons ganhassem, não tinha terceiro jogo, não. E como não teve terceiro jogo, O Lado Oculto da Lua, né, que foi o filme, inclusive, que teve a maior bilheteria de todos, e explorou, um suprassumo do americano, que é o soldado. Tirando a parte do militar, é
nós pisamos na Lua, nós fomos os primeiros homens a pisar na Lua. Então toda a trama... Não uma, não duas, não três. O Lado Oculto da Lua, que foi em 2011, de novo do Michael Bay, eles exploraram, pegaram assim toda a história, todo De novo, o 2 anos plot. depois também, né? 2 anos depois, sim, eles tiveram, né, sempre estavam pegando esse hype, 2 anos depois. E vamos explorar, nossa, daí eles começam, daí começa a ficar, não tem muito, né, roteirista, entra muito em greve e tudo, vamos pegar um contexto histórico aí, e vamos mesclar aí, e vamos fazer. Daí vão lá e começam a explorar os marcos importantes americanos. E tem vai sempre... lá, Não, eu ia falar justamente isso, que tem sempre uma questão, essa lenda por trás do lado oculto da Lua, porque a gente sempre vê a mesma face da Lua, mas isso se dá pelo movimento que a Lua faz de rotação e translação ao redor da Terra. Então, a gente vê a mesma face por causa disso. Mas o lado oculto da Lua nada mais que é o mesmo lado, só que a gente não vê. Não tem nada demais, assim. E sempre ficou no imaginário popular, monstros, esse negócio, e eles souberam explorar. Fora que sempre dizem que as pessoas não foram pra Lua, né? Porque a bandeira tá esticada e não tá mexendo. Mano, a gente tem bandeira lá, bolinha de golfe, fotografia, então tem tanta coisa que deixaram na Lua. E eles foram na Lua não uma vez só, foram acho que 6, foram de Apolo 11 e Apolo 17. Então, eles exploraram esse marco importante, histórico, reconhecido mundialmente, e falaram, pô, vamos pegar aqui e vamos fazer, ele não pisou na Lua inteira. E assim, tem sempre esse mito, né, de toda uma área 51 dos Estados Unidos, que estuda alienígenas, tudo. Eles fizeram um mix de tudo isso, e daí eles pegaram o plot dos Decepticons e falaram, pô, a gente sabe que lá tem nessa parte que não foi explorada ou que não foi mostrada para a sociedade, para a civilização, para os humanos, né? Isso é muito legal, porque assim, como se os Decepticons e os Autobots nunca fossem para a Lua, eles não soubessem da existência da Lua em todo esse tempo. E daí, quando os humanos descobrem isso, você fala, pô, agora, né? E eles são muito mais evoluídos. E daí, beleza. Você vai chegar na Terra, tem um astro gigantesco, que é a Lua antes ali, né? Você não pode bater nela na hora que você estiver chegando, aliás. Isso, inclusive, de noite ela tá lá, não é? Não ela tá lá sempre, né? Não só de noite. Pra gente, ela só tá lá de noite. Não, ela, tipo assim, dá pra você ver ainda alguns momentos. Ela vai brilhar de noite. Dá pra você ver, dependendo da região que você tá. E daí, assim, já tava começando a desgastar, né? Tem um episódio da Mega Fox que não vou citar aqui, porque não faz sentido nenhum a gente ficar falando disso, porque não sabe o que é verdade de tudo isso, né? Enfim, ela sai, né? Nesse. Sim. E fazem a substituição pela... Entra a famosa pessoa, tipo... padrãozinho, sabe? Padrãozinho filme americano. Loira, branca, magrinha e nhenhenhen. Eu acho que não valeu a pena. E uma coisa que eu queria comentar é que, assim, o Transformers, ele explorava muito bem algumas coisas antes, que eram, tipo, alguns grandes mistérios da humanidade, que é, tipo, o que tem embaixo das geleiras nos polos, o que é o Stonehenge, sabe, coisas assim, tipo, as cabeças da Ilha de Páscoa, né? Sabe, tipo, coisas que são do imaginário popular. Só que eu acho que quando você começa de novo, a exagerar, do tipo Lado Oculto da Lua, ou, por exemplo, que na Área 51, legal, trata dos alienígenas e tal, mas, tipo, vai além, sabe? Vai num exagero, eu acho que acaba perdendo o sentido. E a partir do terceiro filme, pra mim, até o Último Cavaleiro, é quando dá aquela bambeada e a galera meio que não acerta o passo, sabe? Eles não falam Área 51, né? Eles falam Espaço 7, alguma coisa tipo, assim. Área 52, não falamos o nome. E assim, só um parênteses. A jovem padrãozinho que entrou nada mais é do que a Rose Huntington Whiteley, também conhecida como esposa do Jason Statham. Se ela entra no filme e eu sou o protagonista aqui, sou o par romântico dela, eu não quero nem beijar essa moça. A gente tava conversando sobre isso ontem, né? Imagina se o Jason Statham bate na tua porta, ou você tá contracenando com a minha esposa. Cara, acabou, minha Jason Statham bate na minha porta e fala assim... beijo no Jason Statham, mas não daria um beijo na mulher dele.
Eu seria Não. doido nesse ponto. Cara, o Jason Statham fala, ai, mate. Nossa, acabou. Calma. Eu viro as acabei. costas e vou embora e falo, não, ó, o filme é teu, o cachê é teu, vai. Eu Quer um tenho medo dele. cafezinho? Voltando para encerrar o arco desse filme, Aham. os Decepticons acham uma vantagem no robô que tá lá na Lua, etc. E vão para a Terra. Tipo assim, em vez de pegar a tecnologia, se fortificar e destruir, eles vão querer destruir os Autobots. Então, assim, o motivo deles é tipo Batman e Coringa, tá ligado? Aham. Ele não quer estar vivo, ele não quer ganhar, ele quer destruir o outro, entendeu? É isso. E assim, batido, eu acho que o casal também não tinha muita sintonia no filme mesmo. Sim. O próprio personagem, o Sam, depois, né, isso é muito legal, esses alívios cômicos. O cara ganha uma medalha do Obama, fica super negócio, e daí ele tem que ficar desempregado e procurar emprego, porque a vida é dura, entendeu? Se eu não me engano, é o lado oculto da Lua em que eles tentam trazer Cybertron pra Terra. É isso? Se eu não tô enganado. Então, pra vocês, fãs de série romântica, pra vocês, fãs de série de médicos, nada mais, nada menos que o aliado humano dos vilões é o Shepard. Ah, é verdade, é ele Vocês mesmo. que gostam de Grey's Anatomy, o vilão é o Shepard. Então, assim, sensacional, tá? Essa parte, pra mim, eu adorei, porque eu sempre vejo ele como, tipo, o cara bonzinho do Grey's desencantado, Anatomy. né, e tal. Tipo, não dá. E aí ele como vilão é muito legal, né? Aquele vilão babaca, ricão, tipo, eu vou ser o único salvo e tal. É uma curiosidade legal. Tem algumas coisas massa, mas... E é legal que os Decepticons também têm muita vantagem no filme. Sim. Basicamente, os Autobots ficam na defesa o filme inteiro. Eles são em desvantagem mesmo, e eles conseguem ir bem. O final do Volta Normal, o bonzinho vence, igual a gente vai falar mais sobre Sam o sai último do filme. A clássica Jornada do Herói. Jornada do Herói. Que a gente vai ver, a gente viu muito no último filme que a gente assistiu esses dias, mas a gente vai falar, né? Esse último filme é Jornada do Herói. 100%. Mas assim, enfim. Mas souberam fazer Jornada do Herói no filme. E uma outra coisa que também é repetição e que pega bastante nesse filme é a história dos soldados americanos salvando a pátria. Tipo, eu sei que muitos de nós podem não voltar, então essa é uma missão só de ida. Quem está comigo para salvar o planeta? Senhor, eu estou. Sabe, aquela coisa meio tipo... Senhor, eu não preciso de carona pra volta. Eu acho carona. Exatamente, cara! Nossa senhora. Daí eles sobem o prédio de 135 bilhões de andares na escada. É nesse que o prédio cai também, Daí né? o prédio cai, ele tem uma centopeia gigante. E aí que começa pra mim um dos maiores... Lembra Super Terra. Pra mim começa um dos maiores... assim, dos maiores defeitos. Não quero falar defeito, mas um dos erros mais graves do Transformers que é assim... Você já tem uma saga de coisas megalomaníacas. São robôs gigantes do espaço que se transformam em tecnologia. Em veículos, em helicóptero, o que você quiser. E você conseguir transformar isso em algo mais megalomaníaco ainda, perde o sentido. Então, tipo assim, o Optimus Prime passa o filme inteiro em busca de umas asas que ele usa pra duas coisas. E uma centopeia gigante acaba com o filme, acaba batendo nele um monte, e ele fica preso nos cabos e ele perde as asas. Tipo, perde um pouco o sentido da coisa grande, dos grandes guerreiros que eles são e tal, e vira uma coisa meio... Vamos aumentar cada vez mais o nível de poder. Esquema Dragon Ball, assim, tipo, já ganharam de uma coisa menor, tem que colocar uma coisa maior e por aí vai. E daí encerram vários arcos, né? Inclusive de sucesso dos filmes, que aí é ladeira abaixo, na minha opinião, que é a Era da Extinção, que daí, mas eu entendi o que foi. Eles estavam lançando filmes a cada 2 anos. Esse foi 3. Daí deu Número errado. ímpar, numerologia, daí bate, já era. E querendo ou não, a Era da Extinção, que a gente vai falar daqui a pouquinho, foi o segundo filme com a maior bilheteria. Só perde pro Lado Oculto da Lua, né? Exatamente. Que são os 2 filmes, pra mim, que mais bambearam em questão de perder a linha, sem comentários sobre o Último Cavaleiro, tá? Mas, assim, foram os 2 filmes que mais perderam a linha. Perdeu a mão, né? Perdeu a mão, assim, o Lado Oculto da Lua, que tava no hype. Não, perder a mão é Star Wars, galera. Vamos focar no filme. Não, mas aí... Star Wars é que todo mundo perde a mão.
É assim, no lado oculto da Lua, tava no hype, porque o 1 e o 2 foram bons. Aham. Daí todo mundo foi assistir, daí teve essa decepção. Mas assim, teve muita coisa legal. Daí foi assim, vamos trocar os atores, vamos ter muita coisa, tem um plot novo. Daí o Mark Wahlberg, que é um ator legal, vem por uma história diferente também, que é o Wade Yeager, que é um cientista, pai solteiro, um cara inventor, né? Ele vai lá fazer as coisas. E daí nisso, ele vai lá, resgata um caminhão e começa a inventar, e ele é assim, mal sucedido, tá endividado, o sítio dele tá hipoteca atrasada, tá tudo zoado, que é o que acontece com a maioria dos americanos. Eles trazem a realidade, assim. E daí, ele vai lá, dá carga, e o caminhão nada mais é do que Optimus Prime. Só isso. Suave. E, assim, antes da gente continuar, eu acho que tá na hora da primeira palavra. O que vocês acham? Eu acho que sim, hein? Eu acho que Qual que é a primeira palavra, hein, Pedro? A primeira palavra de hoje é nada mais nada menos que Airazor. Então aí você que está ouvindo, a palavra é Airazor, você pode pesquisar, é uma das personagens do último filme. Então, só para você ter certeza de como é escrito, esse é um dos personagens do último filme, Airazor, beleza? Airazor é a primeira palavra. Lembrando que quem ouvir aqui as duas palavras, as duas primeiras pessoas que mandarem no direct do Instagram da Black Hat vão ganhar um par de ingressos pro filme Despertar das Feras e um par de vouchers da Bubble Mix. Pra curtir o filminho, comendo a pipoca e tomando Bubble Mix, né? Pô, sensacional. E lembrando, o Instagram da Black Hat é Black Hat GG, beleza? Manda lá. Logo sai a segunda palavra aí e escute tudo isso e mande lá o mais rápido possível. Só os dois primeiros ganham os pares de vouchers e ingressos pro filme. E manda um beijo pro MD. Continuando. Lá vai começar a megalomania do MD. Não, é egocentrismo, é diferente. Brincadeira. Bom, A Era da Extinção. Alô, senhora MD. Eu confesso que eu vi ele uma vez. E aí outra vez que eu fui ver, eu assisti metade e desisti. A Era da Extinção? Eu não tenho. A Extinção não. É, a da Extinção. Era da Extinção. Eu não tenho nenhum carinho pelo filme, pra ser sincero. É um dos filmes que eu olhei e falei, cara, a partir daqui não vejo mais Transformers, sinceramente. Vi, é óbvio que eu vi todos os outros filmes depois, mas foi o filme que mais me decepcionou, porque eu acho que aí a megalomania chegou no limite, sabe? Eu acho que passou do ponto, entende? Não, mas aquilo que eu escrevi no texto sobre Velozes e Furiosos 10, checar lá no portal da gente, não, mas é que isso aqui aconteceu antes. E teve isso aqui também, ó. Não, mas a gente não tinha falado que tal coisa aconteceu. Por isso que a gente tá trazendo isso agora. Então eu acho que deu um... Tentaram amarrar pontas soltas e ficou mais soltas. Tentaram inventar que tinha uma ponta solta que a gente não tinha visto, tá ligado? E eu acho que ficou também um abismo muito grande, porque você fecha todo o cenário do Sam, do Witwick, e do nada brota outros personagens e não tem uma amarração, não tem uma ligação. E ninguém entende o que aconteceu com o Optimus Prime. Por que ele foi lá, tudo? Por que ele tava lá sucateado, etc. Eu pelo menos, eu reassisti todos e eu não entendi a ligação entre um filme e outro. A não ser que vai ter um outro filme no meio desses para explicar como aconteceu. Mas enfim, daí tem sentido. Porque assim, acaba o lado oculto da Lua, começa a Era da Extinção e assim, não sabe o que aconteceu com o Optimus Prime, pelo menos eu não lembro. E daí tem umas introdução muito errada de dinossauros, Dinobots, no meio ali, etc. É muito subutilizado. Parece que ele falou a gente tem isso aqui, a gente quer vender bonequinho ou brinquedo, vamos colocar porque a gente já utilizava e pronto, sabe? Parece que tudo nesse filme foi um jambre, uma colcha de retalhos e falou, vamos fazer. E daí, como a gente falou, ladeira abaixo, né? Eles tentaram talvez utilizar um hype do desenho, porque o desenho tava mais hypado que os filmes. E no desenho tinha os Dinobots. Eu acho que quando você tem que fazer uma adaptação de algo que já existe por muito tempo e tem mais, digamos assim, mais espaço para se explicar como é uma animação, como são os quadrinhos pro cinema, você tem que ter muito cuidado.
né? Aí, de novo, aí o que o Carlos pontou, foram 3 anos entre um filme e outro, então também aí tá aí a galera da superstição vai achar, nossa, por quê? Porque, cara, Numerologia pura isso aí. nossa, 100% demais, uou. Porque você tem ali 2 horas de filme, digamos, pra se explicar sobre o que aconteceu. Então você pega o Optimus Prime, que era o robô mais fodão dos Autobots, o líder de o líder do planeta, o líder da Terra, o líder de Cybertron, o líder da tudo. E ele tá sucateado num canto, tipo, cara, sabe? Pega um pouco pesado. E também você não tem tempo. E o último Prime, né? O último Prime. Tipo, você não tem tempo de você construir uma relação uma relação sentimental com os personagens que estão ali pra serem os aliados humanos, porque sempre vão ter os aliados humanos. Você não tem essa conexão, sabe? Não fica legal. Eles vão criando a narrativa conforme o filme tá andando. De tipo, eles estão sendo caçados, porque se eu não me engano, nesse filme que começa eles quererem mandar os Autobots embora, né? E daí eles são ameaça, tudo, daí eles estão sendo caçados, é tipo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, entendeu? Tipo, daí vamos se juntar aqui e vamos fazer. E, cara, em falar em filme ruim, cara, daí eles iam explorar toda patriotismo americano, etc. Você chega no Último Cavaleiro, que eles quiseram pegar Merlin, toda inglês, nórdico não, inglês, britânico, não sei o que, daí Merlin, Rei Arthur, Lancelot, Távola Redonda, aquelas e que existia robô clássicas, assim. Meu, cara. E daí você bota uma professora que é estudiosa desse assunto, daí se imputa, daí você recupera o Mark Wahlberg, tipo, junta as duas coisas, porque ele é o descendente do Rei Arthur, ela é descendente do Merlin, daí tem o cajado, meu, cara, é muito viajaram legal. Cara, por isso que o filme na minha opinião, de todos, é o mais fraquinho, né, de todos, e com certeza a pior bilheteria deles, né? Eu amo Transformers, mas o Último Cavaleiro não me apeteceu, não tive nem vontade de ir ao cinema. Cara, eu fico pensando assim, um filme em que você tem Sir Anthony Hopkins gravando cenas no escritório verdadeiro, real, do primeiro-ministro britânico, você consegue fazer um negócio ruim. Você se esforçou pra fazer ruim, de verdade, você se esforçou. Que o Último Cavaleiro, ele pegou a megalomania dos dinossauros e ele levou pra um nível, tipo, cara, dragão. Sei lá. Ele levou pra um nível de, brother, o que você tá fazendo? Vamos jogar um RPG e transmitir isso no cinema. Não vamos nem jogar um RPG, nós vamos pegar Skyrim e misturar, sei lá, com eu não sei qual a coisa mais tecnológica que existe no universo geek, mas Tron, você mistura Skyrim com Tron e ainda mete um Harry Potter ali no meio pra falar de Merlin, pra pegar, tipo, escrituras antigas e criar um mundo paralelo a partir disso, que no caso a J.K. Rowling fez muito bem, ao contrário de Transformers. E você, cara, coloca uma nave gigantesca do tamanho do universo em cima da Terra, destruindo toda a paisagem do Stonehenge, que inclusive eles tentaram gravar explosões reais lá e não deu certo. Você falou em megalomania, né? Mas tem os caras queriam explodir do lado do Stonehenge. Eles queriam gravar lá, né? Sim. Eles são doidos. São doidos. E aí, assim, tipo... Também que negaram a autorização pra gravar lá, né? Porque assim, o nível de megalomania dele tava absurdo. Você pega isso, assim, como se fosse Power Rangers, que as pessoas do mal chegam, destroem uns 3 continentes, tipo, a Terra evapora do chão pra cima, todos os pedaços de terra saem voando, ninguém mais tem controle sobre nada, pra ficar tudo bem depois, tipo, não tem nenhum impacto na Terra, nada, sabe? Tudo bem que é um filme de ficção, mas a suspensão da descrença vai até um determinado nível, sabe? E não, eu queria fazer... Pode ir. E fazer todas essas amarras, tá ligado? Vou pegar... Parece que eu não tinha roteiro, e eu recebi, sei lá, 5 roteiros, e eu falo, como que eu junto tudo isso? Eu vou dragão... escolher esse daqui. Távola Redonda, porque eu quero que o público europeu goste, porque eu tava muito na pegada do patriotismo americano, mas eu vou trazer o cara do filme 4 ali,
da Era da Extinção, porque o Mark Wahlberg já tá ali preparado, pá, não sei o quê, mas eu vou trazer uma historiadora britânica para fazer o elo, tudo. E, cara, eles entenderam que não funcionou. Acaba, né, o final, né, porque assim, o grande motivo é que o Optimus Prime tá em Cybertron, né, a Quintessa, que é uma feiticeira, uma antiga feiticeira, etc, Também foi lá uma deles, forçação de barra forçação desgracenta. do caramba, e daí ela, tipo, consegue hipnotizar ele, fazer uma lavagem cerebral, ele volta pra Terra como, eu não lembro como que foi o nome que ele usou, alguma coisa Prime lá, que é Nemesis Prime. Ele vem, ataca, e no final, pra resolver tudo, o Bumblebee fala. Daí quando o Bumblebee fala com o Optimus Prime, ele sai do transe e fala, pô, desculpa. E assim, Ai, o Optimus Prime, em alguns filmes, é legal que vai evoluindo, né? Uhum. Ele vai se tornando líder, ele vai amadurecendo, mas ele toma muitas decisões erradas Sim. em muitos filmes. O que é importante, né? E sim, pra evolução dele. E depois ele pede desculpa, não, eu tô mal, não sei o que, tudo culpa minha, não sei o que. Mas enfim, no final eles vão lá, resolvem e acaba. E o Michael Bay sai da franquia entregando, porque todos os Autobots voltam pra Cybertron, né? Porque no final do filme o Optimus Prime vence, né? Ele bane a Quintessa e todos os Autobots voltam pra lá e acaba, teoricamente acaba. Só que não acaba a vontade de vender boneco, da Hasbro vender boneco. E daí chega, na minha opinião, humilde opinião desse cara aqui, admirador de robôs gigantes, Bumblebee, uma obra de arte dos filmes. Eu acho que o Bumblebee, eles pegaram o personagem mais amado da franquia, não tem como dizer que não, né? Ele é um personagem característico, porque, cara, era muito bonitinho, por exemplo, ele tentando se comunicar usando rádio, usando frases famosas. Ele é um antro de referências muito grande, e isso é muito legal porque agrada vários tipos de público. Sim. E resolveram explorar ele, literalmente, explorar ele, para trazer uma das menores bilheterias. Eu acredito que seja a menor, porque a gente ainda não tem a bilheteria de Despertar das Feras, mas... Não, ele é menor, sim. É a menor bilheteria. Porém, foi a melhor avaliação da crítica no Rotten e a melhor avaliação da crítica no Metacritic. Tipo, Bumblebee virou praticamente o espetacular Homem-Aranha, que foi virar cult depois do sair de cinema. Exatamente. Eu acho que ainda tem muito assim, se o pessoal der uma chance pro filme, vai gostar bastante, porque ele pega no emocional, ele tem a pegada old school ali, de 1987, para quem gostou de Stranger Things, enfim, etc., gosta dessa nostalgia, pegou muito. Como eu falei, a trilha sonora, para mim, é a melhor de todos os filmes, e mesmo gostando de Green Day e de Linkin Park, a da década de 80 é muito boa. Explora o elo com a Charlie Watson lá, né, que é a menininha, que tinha acabado de perder o pai, que tinha aquela pegada de ser mecânica, tudo. Ela vai lá, conserta ele, né? Tipo, ela traz ele de volta à vida e ajuda a proteger o Bumblebee dos Decepticons que estão caçando. Porque, assim, o Bumblebee, esse filme, que embora tenha sido lançado em 2018, ele acaba sendo o primeiro filme da franquia, né? Que ele entra na ordem cronológica, ele é o primeiro, ele vem antes do Transformers de 2007. Então Bumblebee vem ali porque ele é de 1987, onde se passa o filme. E, cara, ele dá origem a tudo, daí conta que o Bumblebee foi enviado pelo Optimus Prime para a Terra, porque eles estavam perdendo a batalha, estava sendo destruída Cybertron, e ele vem para cá para achar um lugar para eles se refugiarem. E o Bumblebee é enviado para cá, ele é caçado, destruído, basicamente. E, cara, é uma pegada muito emocional, muito legal. Ele é perseguido pelos Decepticons, ela ajuda ele, e o final, a separação deles, né? Então eu acho muito massa tudo isso. O Bumblebee, eu acho que explorar ele foi uma jogada muito inteligente, porque ele parece uma criança. Tipo, ele quer aprender as coisas, ele é curioso, ele se der pra chamar um robô carro gigante disso, mas ele chega a ser fofinho, sabe? Tipo, Mas tentando se comunicar, chegar perto dos humanos, tentar aprender os costumes dos humanos pra se misturar e etc. Então, tipo, ele quebra as coisas porque ele tá tentando, sei lá, apertar o botão na TV. Então, foi uma jogada muito inteligente pra trazer o Bumblebee pra reviver Transformers,
que tinha sido basicamente morto depois de Era da Extinção e O Último Cavaleiro. Porque da Era da Extinção pro Último Cavaleiro caiu em 500 milhões de dólares a arrecadação. Então você vê que já é uma queda muito brusca. E aí você vê O Último Cavaleiro, literalmente, a galera olhando e falando, cara, chega, Acabou, pra gente já deu, não queremos mais. Cara, a avaliação da crítica é de 16. 16% é a pior nota que tem no Rotten e de 27 no Metacritic, no score. Então, assim, são as duas piores notas. Não são as piores notas de usuários, mas são as piores notas de crítica. E eu concordo. E aí você pegar a Bumblebee e trazer de volta aquilo que era importante pra gente na hora de assistir, que era você ver o funcionamento daquela transformação, você aproveitar, tipo, o robô se transformando em carro e o carro se transformando em robô. Coisas assim, pequenos detalhes que, porra, são muito mais importantes do que necessariamente a nave gigantesca, a explosão gigantesca. Pode ter explosão é legal pra caramba. Pedaço de peça voando, óleo de motor pra todo lado, é legal, cara. Só que tudo tem um limite, e eles voltaram a aproveitar melhor o dinheiro investido, digamos assim, no CGI. E aí, eles não podiam andar pra frente, né? Porque já tinha encerrado todo o plot, eles já tinham voltado, a não ser que tivesse uma outra ameaça, Megatron tinha escondido uma peça, enfim, etc. Que ia ser chato demais, né? Ia ser demais, então... Ficou muito batido. E eles voltam, né, para 1987 e falam, vamos começar a mostrar e resolver algumas pontas soltas. Uhum. Dessa forma, eles foram inteligentes e foram certeiras. Porque assim, por que o Bumblebee se comunica pelo rádio? Né? Mostra. E outra, né? Ele era um Fusca amarelo. Até a última cena do filme. Que ele vira depois, né? Um outro carro, que eu não lembro o nome, e ela falou, pô, todo esse tempo você podia ser, né? Um outro cara. Ele falou, E daí a despedida deles, né? Ela falou, ó, você tem que seguir sua vida, que outras pessoas podem precisar de você. E acaba aquele ciclo dela, que era aquele luto que ela vivia pela morte do pai, e no fim ela supera isso e ele ajuda ela a superar isso. Então é muito legal também essa parte, né, de trabalhar exploração da relação, do emocional e etc. Acho muito legal isso. Muito importante isso. Podemos soltar mais uma palavrinha antes do último filme? Acho que para comemorar a chegada do último filme. Vamos lá, MD, qual que é a segunda palavra que o pessoal precisa mandar no direct do Instagram da Black Hat? BlackHatGG, @BlackHatGG no Instagram. A palavra é Unicron, que também é uma palavra, obviamente, do último filme. Então nós estamos aqui falando sobre o último filme, vamos distribuir os ingressos para as pessoas que mandarem sobre o último filme. Então, nada mais justo de que uma das coisas mais importantes do último filme, que é o Unicron, né? A gente não pode dar spoilers, obviamente, mas a gente pode falar que o filme tá sensacional. Eu adorei, sinceramente. Pode falar alguma coisa de spoiler, sim, porque o pessoal já vai assistir, sim, assim, mas sim. Não dá pra contar o plot inteiro. Mas assim, nós três tivemos o privilégio de assistir o Despertar das Feras, a gente vai falar um pouco sobre, né, uma coisa que é muito legal da gente falar, tá? O Bumblebee não foi do Michael Bay, tá? Foi o Travis Knight que foi o diretor, verdade, mudou. falta falar isso, verdade. E o Despertar das Feras é o Steven Crapple, que é o diretor de Creed 2, Então é uma outra pegada, dá pra ver na narrativa de tudo que foi feito, o que seria os parceiros ou o casal também tem uma outra pegada, tem uma construção de história deles, é a jornada do herói raiz mesmo, né? Que você foge, o cara que vence na vida. Mas aí, Pedro, conta, hoje a experiência tá quente, tá latente, porque você foi hoje assistir. O que você achou? Nossa, fui hoje assistir e particularmente eu tava muito distante de Transformers, principalmente os filmes, por causa desses últimos filmes. Reacendeu a chama com Bumblebee, mas não parei pra ver no cinema também. E esse veio com hype, assim, Bumblebee deu certo. Então eles vão continuar um universo que deu certo. Assim, já não é spoiler, o filme se passa no melhor ano de todos, que foi o ano que eu nasci, 1994. Exatamente 7 anos depois de Bumblebee. Então, se você quer assistir
cronologicamente os filmes, você precisa começar por Bumblebee, depois pelo Transformers Despertar das Feras, daí que você começa pelo filme de 2007, o Vingança dos Derrotados, assim você segue a sequência normal. Mas Bumblebee e Despertar das Feras vem antes, sendo que Bumblebee é o primeiro e Despertar das Feras é o segundo filme cronologicamente, bem lembrado pelo Pedro, que começa em 1994. E Despertar das Feras aí, que foi 5 anos depois, então eu acho que a... 7 anos depois. 7, desculpa, eu sou ruim. Não. 7 é o número De cabalístico. 2018 pra 2023 dá 5, gente, eu não tô tão Ah, louco não, assim. eu tô falando da cronológica. Ah, não, eu porque tô Bumblebee falando foi em tô falando 87. Ah, não, né? tá. Dos 2 Que, e ó, 3. pra galera que gosta A soma, das 2 e matemáticas 3 dá aí, 5. é isso que eu ia falar agora, pô. Se 2 deu mais ou menos certo e 3 deu errado, por que não somar os dois e ver se não ia dar muito errado ou muito certo? Pelo jeito deu muito certo. Então, o meta aí, então, é começar a fazer filme de 5 em 5 anos do Transformers. Não, acho que a ideia é você fazer filmes nostálgicos. Porque os caras também. pegando o Walkie Talkie, acho que era um Game Boy que Aham, jogando o Mario. Chris Boy. estava jogando. Tem muita então. referência. Tem muita referência boa nesse aos anos filme. 90, ao que tava fazendo sucesso nos anos 90. Você vê, Superman. Tem muitos heróis da DC lá. não sei se posso falar isso, spoiler específico, mas tem referência a Sonic, tem referência a Power sim. Rangers. Sim. Ah, Tem sim. referência à cultura pop no geral, assim, que fazia sucesso em 90, né? Me Sim. pegou muito isso, né? Sonic, Tails e Sonic, Knuckles. Tails. Porque daí o Mirage, depois, ou o Mirage, como preferir, ele é o Knuckles na Ele é o comunicação. Então acho que foi muito legal. Mas assim, do que se trata o filme? Primeiro, a minha primeira impressão seria que seria novamente a Era da Extinção reestilizado. E eu falei, não, cara, não, por favor, não faz isso, sabe? Porque a história começa, inclusive, focando não nos Autobots, e sim nos animais. Tipo, você já começa olhando assim. É que você começa só olhando os animais, né? Você não entende necessariamente que são Maximals. Então, você olha os animais e fala, putz, tá, é um Você acha que animal. tá na Terra, né? No início, você acha que tá na Um Terra. animal peludo tecnológico e você fala, putz. Cara, E daí vamos quem ver. viu o trailer fala, ah não, não vou assistir. Mais do exato. mesmo. E aí você começa vendo isso, você começa. Você já começa ouvindo coisas do tipo. Você. Optimus Primal. Você pensa, não, cara, tá forçando a barra de novo, cara. Não. E só curiosidade, que não tem muito a ver com o filme, mas sim com o surgimento dos Maximals, eles vieram assim, nos anos 90. São descendentes dos. Não, tipo assim, eles foram criados pela Hasbro nos anos 90 pra fugir um pouco desse Autobots versus Decepticons. Na tentativa de fomentar mais o universo e aumentar o universo, né? Tirar de carro, caminhão e ter animais. Então a expansão do universo começa a partir dos Maximals. Aí veio o desenho dos Maximals e tal. Chegou a fazer um certo sucesso, mas não é o Optimus, né? Aquele caminhão imponente e tal. Mas eu achei legal, assim, tipo, por exemplo, o Optimus Primal ser um símil, porque é o mais parecido com os humanos que a gente tem, né? Os nossos antepassados. E durante o filme a gente também aprende algumas coisas que dão sentido a existirem esses animais parecido com os animais que a gente tem aqui na Terra. Porque você pensa, pô, são animais alienígenas e por que diabos eles se parecem com os animais da Terra? Entende? Você pensa que não é forçação de barra, eu juro pra vocês que eu pensei que era e não é, tá? E depois você entende por que é Optimus Primal, depois você entende uma porrada de coisa, né? Então, claro, ainda existem aquelas coisas de roteiro de filme de ação que não necessita de tanto roteiro, então, tipo assim, uma chave que é o portal de tudo, que é a força suprema. Alô, mas assim, são coisas perdoáveis comparado com o que já foi feito. Então, são coisas que a suspensão de descrença aceita, sabe? Eu acho que o principal você tem um filme que se passa antes de Transformers 1, o Transformers lançou em 2007, quase foi em 2017 pela 80ª vez. Você tem um Optimus Prime, não o Primal, novo, então que não sabe ainda direito liderar, que ainda tem muitos defeitos a serem corrigidos. Você tem uma equipe nova, uma equipe
que tem uma sintonia, tem uma sinergia, mas não é aquela coisa... Você consegue ver essa equipe melhor no Transformers Prime, o desenho. Sim. E você tem, como é que eu posso dizer, uma involução, quase que eu falei desevolução, uma involução do Optimus, pra você entender também por que ele consegue evoluir nos outros filmes como líder. Entendeu? Que ele era um líder, já Porque tinha ele alguma tinha aquele experiência. sentimento, né? Exato. Que ele tinha aquela desconfiança de humanos, porque o Optimus, ele tá... Inclusive, a visual dele tá adaptado pra época, né? Ele é um caminhão ainda, ele ainda é o caminhão vermelho e azul, mas ele é um caminhão da época, quadradão. E ele é feito estilo frango de academia. Tipo, ele tá bem magrinho, ele tá bem fraquinho, digamos, bem comparado com o que ele é depois. Então, De são 2007 coisas... ele parece o Megas XRL8. Aí, tipo, você vê que foi uma coisa feita com mais calma, mais pensada, e da mesma forma que em Bumblebee, mais adaptada à época, sabe? Não foi feito às pressas, não foi feito querendo se jogar pra cima do roteiro pra aproveitar um hype. Cara, já fazia 5 anos, entendeu? Faz 5 anos que você tá desenvolvendo isso, ou pelo menos leva 5 anos pra você poder desenvolver, então, cara, deu tempo de eles trabalharem uma história mais decente. E pra mim, eu acho que o ponto principal de Despertar das Feras, que vocês quando forem assistir podem reparar, os humanos estão muito mais desenvolvidos do que nos últimos. Você tem humanos com objetivos, você tem humanos com princípios, você tem humanos com história. Você tem humanos sendo humanos. Você tem um humano com um gancho decente, entende? Você não tem, tipo... Não tá lá pra ser só suporte emocional de um robô gigante. Exato, você tem uma especialista tecnológica, especialista histórica, que ela não é só tipo, surgi aqui como especialista. Não, ela desenvolve em paralelo os dois humanos pelo começo do filme, mostrando cada um no seu até eles se encontrarem. E nesse pouco tempo de desenvolvimento, né, você não tem vários filmes para desenvolver, então eu digo pouco por causa disso, você percebe o que cada um tem de ponto forte, o que cada um tem de ponto fraco, no que os dois vão poder se ajudar e como que eles vão poder se encaixar na equipe dos Autobots. Isso é muito legal. É importante isso porque, assim, eles são complementares, são de origens parecidas, mas, por exemplo, a Helena, que é Helena Wallace, que é historiadora, né, que é tratada como estagiária, que domina todo o conhecimento do laboratório da universidade, enfim, ela que resolve tudo, no final, inclusive, né, enfim, sem muito, mas ela que decifra tudo. Então, assim, é importante, o conhecimento dela é aplicado e mostra de onde que veio o conhecimento dela. Sim. E o Noah, que é o ex-soldado, que é o personagem principal junto com a Helena, né? Ele é um ex-soldado, explica por que ele é um ex-soldado, as dificuldades que ele encontra, mostra a realidade da periferia americana, como que era a realidade do Brooklyn em 1994. A realidade do sistema de hospitais que perdura até hoje, Sim. a falta que o SUS faz, por exemplo. Pagando pro SUS, mas um tratamento... É tratado no irmão dele, no Chris, que tem uma doença, se não me engano é até autoimune, enfim, que precisa de um tratamento muito delicado, caríssimo, e como ele não, né, então tudo essa deficiência. Então, assim, o desenvolvimento dos personagens não é vago, eles têm objetivos, eles têm responsabilidades, eles têm defeitos. Então, assim, é muito bem elaborado pelo pouco tempo que tem o filme, né? Você não consegue ter uma história prévia para explicar tudo isso. Outra coisa que é muito legal... que Inclusive, desculpa te cortar um pouquinho, inclusive, como fã assim, do universo, eu senti falta disso, mas você vendo o filme por inteiro, você entende por que eles não fizeram tanto prelúdio da história e como isso funciona. E isso casa, isso deixa o filme até mais interessante. E eu acho muito legal, porque eu acho que isso tem o dedo do diretor, porque ele fez isso no Creed 2. Sim. Não só a jornada do herói que a gente vê em todos os filmes, mas a origem do vencedor, do batalhador, do trabalho duro, dá resultado. E é uma frase que está em todos os Transformers desde o primeiro, né? Sem trabalho duro, né? Não tem resultado, né? Então eles sempre falam isso e agora eles botaram em prática. Uma coisa legal também que o MD falou é do
do visual do Optimus Prime, e eu que reassisti todos os filmes, eu fui vendo a evolução do Optimus Prime em 1987, 1994, 2007, 2009, 2011, 2014, enfim, vai mudando mesmo, isso é muito legal como foi explorado, e como ele é um caminhão, ele volta a ser um caminhão, e não simplesmente uma coisa que vira com asa, enfim, etc. É legal o Bumblebee também, a evolução do personagem. Os robôs também foram bem explorados no filme, embora eu tenha ficado com o coração meio triste no filme por causa do Bumblebee, mas eu não vou falar porquê, enfim. E como ele era um líder em evolução, em dois aspectos, o Optimus Prime. O primeiro, porque ele tinha uma desconfiança muito grande da humanidade, tinha aquela receio, tipo, sou alienígena, eu tô aqui, eu não consigo voltar para casa, enfim, quase que como um imigrante, né, como eles tratam os imigrantes nos Estados Unidos. E assim, pô, aquele, né, e ele tendo que se provar toda hora, e ele, os outros Autobots ainda não o vendo como líder. Ele tava, assim, desenvolvendo ainda. Então, tem tudo isso, além da desconfiança da civilização, ele ainda se provando. E ele, desconfiado com tudo isso, ele falou, a gente vai resolver só isso aqui e vai embora. Tipo, ele não se apega à humanidade, isso vai mudando no decorrer dos filmes. Quando você vê o primeiro Transformers, já é de cara um alienígena falando, não, eu quero ajudar a humanidade, não sei o quê, eu vou lutar aqui. E aí não, tanto no Bumblebee é evidente. Ele, tipo assim, eu quero destruir. E no Despertar das Feras ele fala, tá naquela de aprender e evoluir. Algumas coisas que você falou que eu acho importantes. Os dois protagonistas, um é hispânico-americano, né, descendência hispânica, um latino-americano, e a outra é afro-americana. E isso não fica em nenhum momento parecendo forçação de barra. Nenhum momento. Você não vê nenhuma mínima forçação de barra, de lacração, de tipo, ver aqueles chato do ai, porque vocês estão só usando, que lacração e blá blá blá. Não tem. Simplesmente não tem. A história, as dificuldades que eles passam são muito bem representadas, com respeito, mas ao mesmo tempo sem forçação de barra. Isso é uma coisa. A segunda, eles tiram sarro da situação da loirinha bonitinha que ganhou um papel importante em algum lugar dentro do próprio museu, né? Existe a famosa loirinha bonitinha que não entende nada de lufas, que é tipo a curadora do museu, ela tem acesso a tudo, as pessoas querem fazer entrevista com ela, e ela chega pra quem entende de verdade e fala assim, ó, eu quero essa roupa passada pra amanhã, vira as costas e vai embora. E uma outra coisa, que enquanto os Autobots ali estão representados como seres, quase falei pessoas, como seres que estão aprendendo e se desenvolvendo, a gente tem os animais daí, digamos assim, os espíritos animais, né, como se estivesse assistindo o desenho animado do Jack Chan, praticamente, como sendo mais sábios, mais pacientes, mais pacíficos. Os Maximals, eles foram praticamente quem moldou a humanidade através do tempo, né? Exatamente. Então, assim, eles já se aproximaram da humanidade também, como faz aquele elo com os mais antigos. Estamos há tanto tempo aqui convivendo com eles em harmonia. Exato. Eles confiam a arma, a coisa mais sagrada deles, justamente aos humanos, para que os humanos guardem. Eles ensinam o Optimus que existe sim o tempo de guerra, mas também existe o tempo de paz. Você tem que se acalmar, você pode fazer aliados, você pode confiar nas pessoas. Eu acho que a Airazor faz um trabalho essencial de elo entre humanos e Autobots, que sem ela não existiria. E é muito legal, porque apesar de ser uma coisa que já virou clichê em muitas das situações, você ter esses animais primordiais que vão se aliar àquela pessoa anciã e vão ser sábios, não é explorado de forma forçada também, sabe? Os Primals, eles têm aquele quê de respeitar a natureza, tanto que eles estão no Peru, estão aliados aos povos antigos do Peru e etc. E que não fica uma coisa do tipo, haha, olha só lá os sul-americanos como são primatas, sabe? Tipo, não fica uma coisa preconceituosa, fica uma coisa realmente sábia, entendeu?
E dessa Então, vez, no filme, eles exploram a história, como foi feito no Stonehenge, no Cavaleiro, como foi feito no lado oculto da Lua, para pisar na Lua, etc. Dessa vez, eles foram certeiros a falar de Machu Picchu, da civilização, da história, e usaram uma protagonista que tem embasamento, conhecimento para falar, é assim, desse jeito, e muitas vezes ela toma frente. E não é combate, e não é tiro, bomba, gritaria toda hora. Tem toda essa base de conhecimento. Então é muito, muito legal isso. acho que isso é muito dedo do diretor, né? A gente vê isso também em Creed 2, assim, um pouquinho, não. Porque o filme não tem a mesma premissa, né? Mas em Creed 2 você vê mais o Balboa mais conversativo com o Creed, ensinando ele a como lutar boxe. E aí você tem no Transformers, você tem toda essa questão de usar mais inteligência do que só a porradaria. E assim, a gente vê só voltando pegar naquela ponta do Optimus Prime, tipo, que não quer estar próximo à humanidade, eles são só nós, só a nossa, né? Só os Autobots, tudo. Acontecem algumas coisas recorrentemente no filme que provam para eles que nós podemos trabalhar juntos, humanos e Autobots. E assim, tem cenas, e tem uma cena em especial que ele não é deixado para trás. E assim, tô aqui por você, e depois o Máximo, que é o ótimo Primal, né? Estamos aqui também. Então, se a gente se juntar, a Lutar gente é como mais um só. forte. Exatamente. Juntos somos um. Uma curiosidade legal que eu acabei de lembrar é que, assim, o Mirage, que é o digamos assim, é o Bumblebee do Despertar das Feras. É o alívio cômico desse É o filme. alívio não ficou cômico e também é o aliado humano mais próximo. O aliado mais próximo dos humanos, né? Aquele que defende O um pouco os maneirão. humanos. Então, assim, ele é quem se doa pela humanidade primeiro. A primeira vez que ele aparece, ele está no formato do carro de Johnny Silverhand, de Cyberpunk. É o mesmo carro. E Exatamente. aquilo, a hora que eu vi no cinema, regalei o olho, porque eu sou muito fã do Cyberbug. Então, amei isso. Vocês vão ver. E é muito interessante isso de você mostrar pro Optimus com ações e não com palavras, porque ele é um cara de ação e não um cara de palavras. Até chegar no último filme, que ele já virou uma pessoa que foi convertida, foi desmistificada, desencantada por conta da palavra e não da ação, é muito legal, sabe? Você mostrar que ele começou a aprender ali a confiar mais nos outros, né? Confiar, tem o humano que é o meio termo, tem os Maximals que são um extremo e tem os Autobots que são o outro. Então, acho isso muito interessante. Eu acho que a gente não pode explanar muito sobre o vilão, porque eu acho que fica demais, né? Pra quem não assistiu ainda, pra quem tá ouvindo e vai pegar o ingresso e vai assistir. Mas assim, eu queria destacar duas coisas. A primeira é que eu não gostei muito. Não, são três coisas no caso, então. A primeira é que se tem uma parte que eu falaria assim, olha, por escolher a parte que você menos gostou, os vilões. Acho que os vilões não são... O vilão principal não é tão legal. Segunda coisa, falando sobre o vilão principal, ele é basicamente o Galactus, tá? Ele é basicamente o Galactus. E a terceira Devorador de mundos. a terceira coisa é o Arauto dele, que aí sim é um vilão massa pra caramba, que eu achei muito legal esse negócio de ele coletar uma lembrancinha daqueles que ele derrota. Então acontece com os Maximals, acontece com os Autobots e é muito massa, sério. Foi muito bem trabalhado isso, porque é isso que dá o toque que o vilão precisa. Aquele carisma, aquele encanto que não necessariamente te faz gostar do vilão, mas faz você gostar de odiar o vilão, né? Sim. Acho que tem coisas que são legais, assim, só pra dizer sobre o filme, que o Optimus Primal, né, que é o símio lá, ele é o Roper,
Pra quem não sabe, é o Clay Morrow do Filhos da Anarquia. Então ele tá sempre fazendo os caras meio brucutu, né? E pra quem for assistir em português, que não foi o nosso caso, o Foi Mirage... o meu caso. Hã? Foi o meu caso. Você assistiu em português? Assisti. Dublado? Dublado. Ou então a dublagem do Mirage é do Douglas Silva, né? Que é o cara do Dadinho Caralho, né? É Douglas ele Silva, mesmo, a grande voz. Acerola, Dadinho, Exatamente. ex-BBB. Ele é tudo, ele é tudo. Ele é tudo, então eu acho que deve ter ficado divertido. Ficou muito disso. boa a dublagem dele, cara. Ele deu a pegada. Ele deu aquele toquezinho assim, sem dar spoilers, mas ele deu um toquezinho carioca, meio malandro pro carro, que casou com o carro. Com certeza, casa muito. E quem assistiu em inglês também sabe, porque o Mirage, ele tem aquela... Ele tem uma ginga. Aquela ginga, Ele tem uma de ginga, falar. tem- Ele chega ginga lá, dele. o Optimus Prime fala, ele fala, não, peraí. Ele vai lá Aquela e ginga fala de pro negão rapaz. que é quem é negão do Brooklyn tem, assim. Aquele borogodó que só quem é do Brooklyn tem, tá? E ele faz assim, negocia tudo e vai acontecer. Algumas referências que eu vi, não sei se ficam tão claras, mas assim, remete a algumas coisas do Senhor dos Anéis, tá? Uhum. No filme, então, quem for ver, não vamos falar aqui, mas se você também achou, manda pra gente, seja no Twitter, seja no Instagram, seja, né, em qualquer rede que você for participar, marca, a gente fala assim, quais as referências que você achou, e uma outra referência, não vou falar nem quando, nem como, ao Mega Man, tá? Sim. Sim. As cenas pós-créditos que a gente não pode falar sobre isso é dar um plot para um filme ou até para uma nova franquia que ficou, tipo, O se próprio for bem final feito... do filme já te dá um suporte pra mais coisa, né? Sim. Sem E dar é uma spoiler. referência também à remontagem do próprio Optimus Prime. Né? É Verdade. uma referência também. Tipo, né? Por que você quer esse lixo aqui e tal, não sei o que. Não vou falar mais, mas enfim. Verdade. Verdade. E daí, sobre curiosidade sobre os próprios Transformers que a gente vai trazer, até pra gente poder encerrar, porque já deve estar bem longo esse nosso episódio, é que assim, foi por acaso que a Hasbro iniciou a franquia do Transformers. Sim. O plano A deles Exato. era fazer uma franquia do G.I. Joe. Depois Só- veio os filmes, né? Sim, do G.I. Joe, mas é assim, quando foi em 2009, os Estados Unidos estavam invadindo o Iraque. Como que você vai fazer uma franquia de filme de soldado numa época tão delicada, com um assunto tão delicado? Daí eles foram Notar que a pro invasão Transformers. começou em 2009, né? Já vinha recorrente essa invasão no Sim. Iraque e tal. Sim. Então, assim, 2004, se eu não me engano. É, E daí, quando foi seu filme em 2007, já estava acontecendo tudo isso, né? Eu acho que é legal a gente encerrar com algumas curiosidades. Acho que fica legal pra instigar a galera a assistir também e ir pro cinema, assim que conseguir ganhar os ingressos aí, já pensando, já sabendo. Então acho que a gente tava falando de dublador, eu acho muito legal trazer que a voz do Ironhide, pra quem jogava Heroes of the Storm, é a mesma voz do CTE em português, ou ETC em inglês, e também é a mesma voz do Jerry de Três Espiãs Demais em inglês. Isso é muito legal, cara. Eu tô falando do dublador americano, tá? E também já teve participação do Leonard Nimoy, sim. O Sr. Spock, em pessoa, participou de Transformers lá do Culto da Lua, sendo Sentinel Prime. Cara, meu Deus, eu aí, lá tava do Culto pesquisando da pra ver isso Lua e a falei, gente teve um nossa. astronauta de verdade participando, né? Que é o Buzz Aldrin. Que deu origem ao Buzz Lightyear e várias outras coisas. Mas em falar nisso também, a gente teve, né, nos filmes do Transformers, que o próprio exército americano, Aham. espaçonaves, né, Produção algum reais, né? equipamento bélico, participaram mesmo das gravações, era exército mesmo, eram soldados mesmo americanos participando. Uma curiosidade que eu já até falei durante o podcast é que G.I. Joe e Transformers são do mesmo universo. Uhum. E a gente tava conversando, Carlos, a gente, né, em privado, assim, que a gente tava saindo do cinema e foi conversar sobre isso, que a gente tava pensando, nossa, quantos carros será que Transformers arrebentou? Será que entra no ranking? E eu fui pesquisar, e a maior parte do top 10 carros destruídos em um filme é de Velozes e Furiosos. Porém, o primeiro lugar está com Transformers lá do Culto da Lua, com 532 carros destruídos, muito à frente de Velozes e Furiosos 6, que tá em segundo lugar com 350. Então, tipo, cara, muito legal saber que
Transformers não apareceu nenhuma vez, mas o lado oculto da luz, os caras falaram, não, quer saber? Vamos destruir carro. Vocês não querem ver carro? Então vocês vão ver carro. Aí o finalzinho, assim, só pra eu deixar assim, um pouquinho apimentado. Não tem nada ainda confirmado, nada da Hasbro confirmado sobre. Mas a expectativa dos fãs de Power Rangers, principalmente do lado dos Power Rangers, de fãs de Power Rangers, a expectativa aumentou agora, depois da compra da Hasbro dos direitos de Power Rangers, que antes era da Saban, aí foi pra Disney, voltou a ser da Saban, e agora é da Hasbro. É de um possível crossover. A Hasbro já fez crossover. Manteve, né? Um crossover já antigo com os Tartarugas Ninjas. A Saban já fez um crossover com a Liga da Justiça. O último crossover não canônico, o crossover com Tartarugas Ninjas é canônico, inclusive, de Power Rangers foi com Godzilla. Então tem essa expectativa grande de ter um. Já que teve esse crossover com monstros gigantes, com cajus. Por Já que tem não, essa né? expectativa de ter com os Transformers em algum momento, enquanto o direito permanecer com a Hasbro. Então, você falou sobre dublado, cara, eu assisti alguns desses filmes dublados antes, e cara, nada supera Guilherme Não Briggs tem como como, Optimus Não Prime. tem como, Cara, é ele muito fala, ele é o Optimus Prime, Aham. cara, é muito foda. bom. Ele é sensacional. Eu Ele sou sabe muito fã do unir Guilherme Briggs. o Superman ao Optimus. Aham. Ele sabe dar essa essência É o meu personagem. É o meu supermaníaca. personagem. Não E ele tem devia como. dublar o Capitão América também. Aham, concordo. E os discursos finais do Optimus Prime demonstra isso, né? Que ele Aham. dá um tom a mais assim, no discurso final. No entanto, nesse filme é muito legal duas passagens do Optimus Prime que ele dá aquele discurso, né, e tudo, daí os outros Autobots falam, eu sou fã desse cara, e não sei o que, ele motiva. E outra, Aí mostra ele dá uma porque ele é chamada, Prime, né? ele dá uma chamada de atenção no Bumblebee e fala pra ele não ir mais no drive-in, porque assim, o Bumblebee tava se comunicando com frases de música, de rádio, etc. E daí nesse filme eles estavam se comunicando com passagens de séries. Tipo, aí, justamente de tanto ele ir no drive-in, coisa e tal, nos anos 90, um ator que já era consagradíssimo, e eu acho que é uma grande homenagem a ele, que sempre vai estar nos nossos corações, é o Robbie Williams. Ele cita, né, a famosa frase, ó capitão, meu capitão, ó captain, my captain. É muito bom. Legal, né? E assim, ele fala, daí o Optimus Prime dá um corte, né? Ele fala, você para de ir no drive-in, porque eu não quero mais essas frases de séries, assim, então é muito legal. Podemos finalizar com uma curiosidade que é uma crítica, mas é uma curiosidade? No primeiro Transformers, a Megan Fox ela recebeu $100 mil para fazer o filme. Em Vingança dos Derrotados, ela recebeu $800 mil. Dá quase $1 milhão para fazer os dois filmes. Aí a gente pensa, pô, é bastante coisa, quase $1 milhão para fazer dois filmes. Porém, o Shia que fez o Sam Witwick, ele recebeu $750 mil pelo primeiro, 5 milhões pelo segundo e 15 pelo terceiro. É uma diferença muito discrepante, principalmente Mas esse eu acho que foi um dos sabendo... motivos do atrito da Megan Fox com o Michael Bay. E assim, você ter ali no primeiro filme é normal você errar, apesar de, tipo assim, ela compartilhar o protagonismo quase tanto quanto o Sam, você errar ali no salário já é meio foda, mas assim, tá. Agora, pro segundo, um ganhar 800 mil, outro ganhar 5 milhões, sabendo que a Megan Fox basicamente carregou o filme nas costas da bilheteria pro segundo, porque, querendo ou não, a molecada nerd era a molecada do Descabelo ao Palhaço, você sabe disso. E você fazer essa discrepância tão grande, cara, não é legal, sabe? Mais basicamente uma vez... porque você olha e fala, você tá pagando o homem que tá ali fazendo o suposto papel principal infinitamente mais do que a mulher, simplesmente por quê? Porque na verdade os dois compartilham o protagonismo, né? Eu acho que meio que não teria série, não teria filme se não fosse por ela também. Mais uma vez o filme retratando a realidade, agora não só dos Estados Unidos, como do mundo inteiro, né? Que Isso. tem esse problema do homem estar recebendo ou sendo mais valorizado do que a mulher, fazendo basicamente a mesma função. Então fica essa crítica aí muito bem lembrada e me
mas infelizmente a gente só tem que fazer o nosso papel, que é uma pequena partícula ali, para mudar. E se a gente está falando sobre isso é porque a gente discorda e porque realmente a gente acredita que existe uma chance das coisas melhorarem, né? Isso aí, vamos ficando por aqui então, pessoal. Eu vou fazer a minha primeira despedida aqui. Eu sou o Amideu, sou jornalista de esportes. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado por terem ouvido esse podcast até o fim. E também lembro vocês que anotem as 2 palavras e mandem lá no Instagram da Black Hat EG. Eu sou o Kaelos, e pegando esse gancho do MD, os 2 primeiros que mandarem as palavras vão receber um contato da nossa equipe para receber os vouchers para curtir o filme e tomando o seu chá, o seu bubble de café, seu bubble de Yakult de morango, e ajuda a gente a também continuar desenvolvendo esse trabalho. Manda sua crítica, contribui com o podcast, manda pergunta, responde no YouTube, manda no Spotify, no Instagram, no Twitter. Conheça também os nossos outros podcasts, né? O Black Stage, que a gente vai voltar semana que vem, que a gente fala de esportes, o Talk Hat, programa do MD, que traz entrevistas, é um talk show de trazer convidados e conversar sobre o mundo dos esportes. Então, valoriza o nosso trabalho, dá um feedback se você não gostou de alguma coisa, e se você viu alguma coisa do filme que a gente não comentou, traz pra gente e comenta nas redes sociais. Eu sou o Kaelos e foi um prazer estar com vocês compartilhando esse podcast. Eu sou o Mr. Pedroca, ou Mr. Pedro K, do jeito que vocês preferirem falar. Foi um grande prazer estar com vocês nesse episódio e vamos para mais. Assim, eu amo Transformers desde criança, então esse me senti levinho, soltinho no qual arroz de vó. Mas todos os episódios aí vão aí para mais coisa. E não deixem de tomar seu Bubble Mix. Beijo, tchau. Só uma coisa lá dentro, já tinha me despedido, mas semana que vem a gente vai estar falando de Flash. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, se você quer falar, se você viu algum spoiler, já manda nas redes sociais sua pergunta, sua dúvida, o que você quiser contribuir com o nosso podcast, porque a gente assistiu o filme e tá sensacional. É isso, agora eu me despedindo mesmo, câmbio, desligo, abraço. Eu não sou o Sonic, eu não sou o Tails, não sou o Knuckles, mas é importante, MD, eu vou deixar para você. O que não pode ser falado no Walk Talk? Sem nomes no Walk Talk, sem nomes no rádio, por favor, obrigado. Até mais, pessoal. Sem o Allspark, não podemos levar a vida de volta ao nosso planeta. Então o destino trouxe sua recompensa. Um novo mundo para chamarmos de casa. Vivemos entre os humanos agora, sempre escondidos, mas vigiando eles em segredo, esperando, protegendo. Eu testemunhei a capacidade e a coragem deles. E embora sejamos de mundos distintos, como nós, eles são mais do que os olhos podem ver. Eu sou Optimus Prime e mando esta mensagem para qualquer Autobot sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas. Estamos aqui. Estamos esperando.